Tradicional ou PBL? Qual método escolher? Se você procura hoje uma faculdade de medicina e está em dúvida, né, entre essas duas metodologias, ou então, se você já estuda medicina em uma dessas metodologias e tem a intenção de mudar, ou então fica sempre aquela pulguinha atrás da orelha te falando, pô, será que a outra é melhor? Não deixe de assistir esse vídeo. Meu nome é Renato Sartori e hoje eu vou falar para vocês a diferença entre as duas metodologias, PBL e tradicional. Eu estudei 2 anos em duas faculdades diferentes, PBL, né, duas faculdades particulares, uma na Bahia e uma em São Paulo, e atualmente eu estudo na FAMERP, uma faculdade pública tradicional. Tá? Eu vou passar para vocês as minhas impressões aqui, para vocês tirarem as suas próprias conclusões sobre o que seria o melhor para você. De cara, eu já posso te afirmar que não existe a melhor. Eu costumo dizer, né, para as pessoas que me perguntam, é que as vantagens de uma são as desvantagens da outra. Inicialmente, eu vou falar para vocês, né, para quem não conhece a metodologia PBL, eu vou aqui explicar bem rapidamente como funciona. Né? No PBL, né, a sigla significa Problem Based Learning, né, que significa aprendizado baseado em problemas. Então, basicamente, a gente tem um problema, então é uma sessão tutorial de 8 a 12 pessoas, né, em uma sala, com um tutor, e aí o problema é apresentado para o grupo. Né? Então, é feita a leitura do problema e o grupo vai, por meio, né, do problema, criar perguntas, né, e essas perguntas vão gerar uma hipótese, né, que é a resposta para a pergunta, que não necessariamente é correto, né, essa hipótese ela é feita com conhecimento prévio do pessoal, né, do grupo. Feita a hipótese, os problemas e tudo isso aí, a gente consegue perceber quais são os objetivos de estudo, então a gente cria os objetivos de estudo e na próxima sessão tutorial a gente faz o que a gente chama de fechamento, né, que seria o quê? O que cada um estudou vai ser apresentado e debatido, né, entre as pessoas ali daquele grupo. Já no tradicional, nós temos aulas expositivas, então é o professor que tem a atuação principal, né? Então o PBL é chamado de metodologia ativa, né? Porque o aluno ele tem uma participação maior e a tradicional é como se fosse a metodologia passiva, né? Por aí a gente já consegue ver uma grande diferença, assim, né? A gente consegue perceber uma grande que para uns é vantagem e outros desvantagens, né? Então é por isso que eu falo, depende muito do seu perfil. Você que vai avaliar o que é melhor para você, né? A partir disso que eu tô te falando. Na tutoria, né? Quando a gente pensa em tutoria no PBL, a gente pensa numa metodologia que se a pessoa tiver essa característica de ser mais autodidata, de correr mais atrás do material e tudo mais, ele vai se dar muito bem. Então no PBL a amplitude é maior, né? Você consegue abranger mais o seu estudo, digamos assim, porque não existe um limite no PBL do que você tem que estudar. E aí eu vou dar um exemplo, né, nessa questão de não existir limite. Então, vamos supor, a gente está lá com um problema que fala sobre aparelho cardiovascular e aí surge, né, nos objetivos elucidar, e aí o pessoal não sabe que eu gosto muito dessa palavra elucidar, quem me conhece, elucidar a morfofisiologia do sistema cardiovascular. Então vai ter um ser humaninho ali que vai pegar o coração e vai estudar a forma dele, vai estudar as câmaras, as válvulas, vai estudar a grande e a pequena circulação e boa. Vai ter outra pessoa que vai um pouco mais além, então ele vai estudar também as coronárias, vai estudar os mecanismos de Frank-Starling, enfim, ele vai ampliar. Então, não tem um limite, né? Como eu falei, não existe esse limite, né? Então, isso é bem interessante, porque você se sente assim, uma cobrança, uma autocobrança para você ir sempre além, né? Isso é bem legal, isso não tem no tradicional. Porque no tradicional, como é o professor que está expondo a aula, ele vai determinar aquele limite, né? Ele vai colocar, olha, ele te passa aquela aula e vai até ali. E vai ser até ali que provavelmente você vai estudar. É óbvio, né? Nada te impede de estudar além, mas não existe essa autocobrança. Qual que é um problema que eu vejo do PBL? Um grande problema. No PBL, né, essa parte das tutorias é muito interessante. Eu tenho, inclusive, saudade, né, de participar de sessões tutoriais. Eu acho que acrescenta muito, né, faz a gente crescer bastante. E é muito, muito bom mesmo. Porém, fora as tutorias, né, tem os laboratórios que complementam o seu estudo. Porém, né, não estou generalizando, né, nem todos os professores fazem isso, mas existe a questão da muleta, né, eu falo muleta do PBL, que aí o cara fala assim, você vai chegar para fazer uma pergunta ou querer saber alguma coisa a mais e fala, PBL, né, então mais ou menos assim, te vira que é PBL. Então isso é uma coisa bem complicada. Com relação às notas, é um outro probleminha, digamos assim, que eu acho que é uma desvantagem do PBL. No PBL as notas não dependem 100% de você, né, depende, é 90% de você e 10% do seu tutor. Por quê? Porque existem alguns quesitos que são avaliados que são muito subjetivos, né? Então vai depender muito se o cara for com a sua cara ou não, né? Mais ou menos isso, né? Então, por exemplo, tem um quesito lá que diz, o aluno contribuiu para o grupo.
Beleza, o que é contribuir para o grupo? Né? Como é que o tutor ele consegue avaliar que fulano contribuiu 9, né, uma nota 9 para o grupo, e cicrano uma nota 8, né? É uma linha muito tênue, né? Então, isso aí é bem chato, né? Mas, assim, se você se esforçar bastante, mesmo se o tutor não gosta de você, você vai conseguir uma nota boa, né? Não a máxima, mas vai conseguir uma nota boa. Já no tradicional não temos esse problema, né? Você vai fazer sua prova, o seu trabalho, e se você for bem, maravilha. Não tem essa subjetividade no caso de quem está te avaliando. Com relação ao ensino em si, né? Se a gente pensar no ensino, o PBL, né, como eu falei, ele deixa amplo o estudo, porém, ele peca, né, na minha opinião, nas bases. Né? Se a gente pega o ensino tradicional, a gente tem disciplinas, por exemplo, específicas de anatomia, específicas de biologia molecular, biologia celular, e no PBL já não tem isso. Então acaba que na metodologia PBL, se o aluno não tiver esse feeling, né, de estudar essas disciplinas por fora, ele vai acabar tendo algum prejuízo, né, no entendimento das disciplinas um pouquinho mais para frente. Né? Acaba que a gente utiliza, né? Eu vou dar um exemplo clássico aqui. A pessoa está estudando fisiologia, por exemplo, e está estudando lá a atuação de um neurotransmissor com o seu receptor. Beleza. Só que aí existe, de repente aparece lá, né, no livro falando, ele faz uma sinalização com a proteína G, que ele é um receptor metabotrópico, por exemplo. Aí a pessoa, pô, mas eu nunca estudei tipos de receptores, eu não estudei sinalização intracelular. Beleza, né? O cara que tiver esse feeling que eu tô falando de ir lá e aprofundar o conhecimento, maravilha. O que não tiver vai falar, beleza, né? Tipo assim, ok, é isso aí mesmo e tá bom. E isso é um prejuízo, no caso, que a pessoa vai ter, né? Queira sim, queira não. Você conhecer esses mecanismos te ajuda a entender outras. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de dar o like. Compartilha com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, né, alguma coisa que ficou aí para trás, entre em contato comigo. E até a próxima.